Vamos lá. Agora sim estamos gravando. Vamos lá então, pessoal. Vamos seguir aí nossos assuntos de modulação, né? Hoje, dia 25 de maio. Continuar falando. Na verdade, a gente já até falou um pouquinho na aula passada, né? Sobre o que a gente vai falar hoje. E a gente já começou a falar sobre PSK, SK, mas a gente vai falar de novo. E FSK. Não se preocupem. Vamos lá então, né? Vamos seguir aí nossos assuntos. Deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente poder seguir lá. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Lembrando então que a gente estava falando sobre... Lembrando que a gente está falando sobre modulação de sinais, né? E a gente já falou sobre esses caras aqui, né? A gente já falou sobre a modulação de sinais digitais, né? De dados digitais, ou seja, gera o sinal digital a partir de dados digitais. E aí a gente falou lá sobre o NRZ, o Manchester diferencial, né? Que você tem um dado digital, zeros e uns, binário, e aí você transforma no final num sinal digital mesmo, sinal que tem nível alto e nível baixo. Depois a gente falou sobre dados analógicos, que foi o que a gente falou na aula passada, na verdade, né? A gente falou um restinho disso aqui, e essa parte de dados analógicos, de quando o dado originalmente é analógico, uma voz, uma música, um vídeo, qualquer coisa assim, e você vai transformar ele num dado digital, né? Usando o PCM, que a gente falou que é o Pulse Code Modulation, que é aquele esquema de você gerar as amostras, né? Que Knight falou que você tem que ter uma taxa de amostragem que tem que ser, no mínimo, o dobro da maior frequência, né? Que a gente falou isso na aula passada. Voltando aqui, ó. A gente falou isso na aula passada que... Aqui. Que a taxa de amostragem tem que ser o dobro da frequência do sinal para que depois possa ser recomposto. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Fez umas continhas e tal. E agora a gente vai falar... Falou, assim, pincelou na aula passada, agora a gente vai falar com mais detalhes. Vou tirar a câmera aqui para não ficar consumindo a internet de vocês aí. A gente vai falar um pouquinho mais detalhes sobre a modulação analógica de dados digitais, ou seja, quando eu tenho uma sequência de zeros e uns para transmitir, e eu quero transmitir usando um sinal analógico. Eu quero usar um sinal analógico que normalmente a gente usa senoide. Usa a função seno, porque a função seno é um sinal analógico que a gente domina bem, controla, é fácil de gerar. Então, normalmente, é fácil de gerar e é fácil de detectar. Então, normalmente, quando se fala em transmissão analógica, a gente, hoje em dia, usa a senoide como o sinal analógico com o qual a gente trabalha, né? E aí, quando a gente está trabalhando com um sinal senoidal, né, com uma senoide, a função seno, ela tem três características que podem... ter três... vamos dizer assim, três pontos aí que caracterizam bem um sinal analógico, que são os seguintes, né? Eu posso ter, se eu tiver lá uma senoide aqui, né? Tem uma senoide, opa, cadê? Professor, desculpe Pode falar. interromper aqui. É que tem o Felipe tá tentando entrar e não tá conseguindo. Ele tá falando ali no WhatsApp. Ah, cara, eu não olhei o WhatsApp agora não. Deixa eu ver. Será que ele tentou o link que tá no Ava?
Ultimamente está tendo sempre um que não está conseguindo entrar, né? Quer dizer, aqui acho que é a primeira vez, mas eu tive um que não tinha conseguido entrar, que estava em outra aula. Deixa eu ver aqui, peraí. Antes da gente continuar, deixa eu só tentar ajudar ele aqui um segundo. Acabou de falar aqui que é o fígado. Eu ia copiar aqui, o Alexandre foi mais rápido que eu. Não foi possível completar a chamada. Isso normalmente é porque está com alguma... Quando essa mensagem assim que não consegue completar a chamada, comigo acontece quando tem alguma instabilidade na rede, né? Não sei com vocês aí como é que é. Peguei essa mensagem, cara. Eu já tive uma mensagem, não exatamente isso, mas parecido com isso, dizendo e era porque a rede que estava meio mal aqui em casa. Aí eu botei pro 4G e foi. Deixa eu só ver aqui se tem algum jeito de ajudar aqui. Bom, ele vai tentar no computador aí. Vamos ver se ele consegue entrar. A gente vai seguindo aqui devagarzinho. A gente já falou, como eu já falei uma parte dessas coisas na aula passada,
dá para a gente ir seguindo aí. Beleza? Bom, vamos lá. Então, eu estava falando sobre o seno, né? E aí, o que eu falei com vocês sobre o seno era que... Opa, o Felipe conseguiu ir. Beleza. Como a gente vai usar o seno para poder representar o sinal, a gente pode variar essas três características aqui do seno, né? A amplitude, então eu posso ter um sinal senoidal com amplitude menor, posso ter um sinal senoidal com amplitude maior, ou seja, aí eu posso dizer o seguinte, esse cara aqui, sempre que eu transmitir esse, eu estou transmitindo bit 0, por exemplo. Sempre que eu estou transmitindo esse aqui, que é um sinal maior, amplitude maior, eu estou transmitindo bit 1, por exemplo. Posso mexer na frequência, né? Posso ter um sinal senoidal assim, e posso ter um outro sinal senoidal que tem uma frequência maior. E aí eu posso dizer, da mesmo jeito, se eu estiver usando esse sinal aqui, é porque eu quero transmitir 0. Se eu estiver usando esse sinal aqui, é porque eu quero transmitir 1. Posso mudar a fase, né? Então eu posso dizer o seguinte, se eu estiver usando esse sinal aqui, é porque eu quero transmitir 0. Se eu estiver usando esse sinal aqui, né, que está com uma fase diferente, é porque eu quero transmitir 1. Esse aqui, fase 0, esse aqui fase 180, né? Isso aqui é uma frequência, que é o dobro da frequência, mais ou menos, né? Isso aqui é uma amplitude, isso aqui é o dobro da amplitude, sei lá. Podia ser ao contrário também, podia definir que a amplitude mais baixa é 1, a amplitude mais alta é 0, podia definir que a frequência mais baixa é 1, a frequência mais alta é 0, podia mudar isso aí à vontade, podia ser de formas diferentes. É claro que, para que isso funcione, quem está transmitindo e quem está recebendo tem que usar a mesma convenção. Então, se quem está transmitindo usa essa convenção que eu coloquei aí, quem está recebendo usa a convenção contrária, não vai haver acordo. Mas isso, na verdade, para qualquer um esquema de modulação. Todos os que a gente viu, o NRZ, o Manchester, tudo isso tinha algumas predefinições que a gente tinha que levar em consideração, né? Que quem está transmitindo e quem está recebendo tinha que usar a mesma. Né? Lá no Manchester, se a transição é do nível baixo para o nível alto, do nível alto para o nível baixo, se o NRZ se é nível alto, o que é nível alto, o que é nível baixo, tudo isso aí você tem que levar em consideração. Então aqui eu posso mexer nessas três características. E aí quando eu mexo na amplitude, a gente falou na aula passada, quando eu mexo na amplitude, esse tipo de modulação aqui é a modulação conhecida como ASK. O que é a modulação ASK então? A modulação ASK é a modulação em que, se eu quero transmitir 0 e 1, o que eu vou alterar no sinal é a amplitude dele. Por exemplo, com amplitude mais baixa, sempre que eu vou transmitir um sinal com amplitude mais baixa, sempre que eu quiser transmitir o 0, bit 0. Sempre que for para transmitir um bit 1, eu transmito uma amplitude mais alta. E aí o receptor vai fazer a mesma coisa. Se ele pegar vir lá que é uma senoide com amplitude mais baixa, ele sabe que o cara transmitiu 0. Se ele vir lá uma senoide com amplitude mais alta, ele sabe que o cara transmitiu 1. Se o cara não mexer com amplitude, também é uma outra opção, é mexer com frequência. E aí ele transmite dois sinais senoidais, um com a frequência menor ou com a frequência maior. E aí, isso aí é uma modulação conhecida como FSK. Na FSK, então, o que você muda é a frequência. Tá certo? O que a gente muda é a frequência. Vou dar uma riscadinha aqui sem querer. E aí eu tenho uma frequência para representar o bit 0, uma outra frequência para representar o bit 1. E quando eu mudo a fase, eu tenho outra modulação conhecida como PSK. Nota que FSK é para frequência, PSK é para fase. Porque em inglês, fase é phase shift key e frequência é frequency. Então, frequência começa com F em inglês, mas fase começa com P. Então, por isso que é FSK e PSK.
E eu posso ter o caso também de variar duas dessas coisas aqui, que aí vai ser um mecanismo de transmissão, uma outra modulação conhecida como QAM, que a gente vai falar mais no final. Isso que a gente falou na aula passada é a mesma coisa que está sendo representada aqui, ó. Imagine que eu queira transmitir essa sequência de bits aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0. Esse é o tempo de transmissão de um bit. Quanto tempo eu demoro para transmitir um bit? Então, enquanto eu quiser transmitir o bit 0, eu estou usando um sinal senoidal de amplitude mais baixa. Enquanto eu estiver transmitindo 1, o que eu estou transmitindo, no fundo, é um sinal senoidal de amplitude mais alta. Então, amplitude mais alta eu estou associando ao bit 1, amplitude mais baixa ao bit 0. Se logo em seguida eu quiser transmitir 0, amplitude mais baixa. 1, amplitude mais alta. 0, amplitude mais baixa. A única coisa que varia entre esse sinal aqui e esse sinal aqui é a amplitude. A frequência é a mesma, se vocês olharem nesse intervalo de tempo aqui de 1 bit, eu tenho 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. Aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. Então a frequência é a mesma. A fase também, ó, aqui é uma fase 180 graus, aqui também, começa também por baixo. Então a única coisa que mudou aqui foi a amplitude. No caso aqui eu botei amplitude mais baixa para representar 0, amplitude mais alta para representar 1. Isso é o ASK, Amplitude Shift Key. Beleza? No final, vocês olham, eu tinha um dado que era digital, que era uma sequência de zeros e uns, e transformei isso num sinal analógico. Ó, sinais senoidais, é um sinal analógico. Podia fazer a mesma coisa, só que variando a frequência. Sempre que eu quiser transmitir o bit 1, por exemplo, eu uso uma frequência mais baixa. Então, sei lá, quero transmitir, sempre que eu usar uma frequência mais baixa, é porque eu estou transmitindo o bit, aqui no meu caso, aqui, o bit 1. Sempre que eu estiver usando uma frequência mais alta, daí eu tô querendo transmitir o bit 0. Então aqui, ó, o bit 0 está uma frequência mais alta. Bit 1 está uma frequência mais baixa. Bit 0, mais alta. Bit 1, mais baixa. Bit 0, alta. Notem que o tempo de um bit é sempre o mesmo. O tempo que eu demoro aqui, ó, para transmitir um bit é igual, independente se eu estou transmitindo 1 ou se eu estou transmitindo 0. É o mesmo tempo de um bit. E aí, tanto que quando eu estou transmitindo 1, que eu uso uma frequência mais baixa, eu tenho 2 comprimentos de onda. Quando eu estou transmitindo 0, eu tenho 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. Então, aqui eu tenho 2 comprimentos de onda, aqui eu tenho 4. Então, aqui eu tenho uma frequência 2 vezes menor do que aqui. Cabem mais sinais senoidais aqui porque o tempo é o mesmo. Se o tempo é o mesmo e a frequência é maior, vão caber mais comprimentos de onda. Estou falando isso porque, né, em prova é danado para eu perguntar assim, codifique aí usando FSK essa sequência aqui, 1, 0, 1, sei lá. Aí a pessoa vai lá e coloca assim, uma frequência mais baixa, depois para representar o 0, sei lá, coloca uma frequência bem mais alta, aí depois para representar 1, uma frequência mais baixa de novo. Era para ter tudo a mesma amplitude, tá? Que eu fiz aqui meio torto, aqui meio mais ou menos. E para completar, eu ainda fui lá e caguei o negócio, né? Só também foi feio demais, né? Só apagar aqui de novo, pronto. Então aqui. Então vou imaginar aqui que o cara botou aqui 1 é um comprimento de onda frequência mais baixa. Pronto, ficou melhor um pouquinho. E aí se você olhar aqui, ó, o tempo do bit 1 tá mais ou menos até aqui. O tempo do bit 1, do segundo bit 1, mais ou menos aqui. E o tempo do bit 0, olha como é que tá menor. Não pode ser assim. O tempo dos bits, isso aqui tá errado. Agora eu posso riscar. O tempo dos bits tem que ser sempre o mesmo. Então, quando a frequência é mais alta, vai caber mais comprimentos de onda. Quando ela é mais baixa, vai caber menos comprimentos de onda. Tá certo? Você não varia o tempo de cada bit, não. Então, FSK, eu estou mudando só a frequência. Não estou mudando amplitude, não estou mudando fase, não estou mudando nada. O sinal daqui para cá só muda a amplitude dele. Tá?
E por último, desses tipos aí de modulação, eu tenho a modulação conhecida como PSK. Na modulação PSK, eu mudo a terceira característica que eu não tinha mexido ainda, que é a fase. Então, no PSK, eu uso o sinal com uma certa fase para representar o 0, com uma outra fase para representar 1. Aqui, ó, se vocês olharem, o sinal tem a mesma amplitude, esse, tem a mesma frequência, né? Que aqui tem 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda, aqui 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. A diferença é que aqui ele está com uma fase 0, né? Está começando aqui na fase 0. Aqui ele está na fase 180, ele começa para baixo. Aqui começa normal, para cima. Então aqui é fase 0, aqui é fase 180. Aqui é fase 0, fase 180, fase 0. Então sempre que eu quiser transmitir o bit 0, eu vou transmitir o sinal com fase 0. Sempre que eu quiser transmitir o bit 1, um sinal com fase 180. Só isso. Beleza? Tá claro até aí, pessoal? Sim. Sim. Então, ASK, FSK e PSK. Em todos esses caras, eu botei exemplos aqui em que eu tenho só 2 amplitudes, ou 2 frequências, ou 2 fases. Mas eu posso ter mais do que isso. Eu posso ter 4 frequências, eu posso ter 4 amplitudes, 4 fases, ou 8 frequências, ou 8 amplitudes, ou 8 fases. Isso muda só o nome, é o mesmo princípio. Só que muda o nome um pouco da modulação, porque essa modulação aqui, quando eu falo só PSK, só FSK, só ASK, normalmente se subentende que tem só 2 frequências, ou só 2 fases, ou só 2 amplitudes. Se eu tiver 4 fases, por exemplo, eu normalmente chamo de 4 PSK. Se eu tiver uma modulação em que eu estiver usando 8 amplitudes diferentes, seria 8 ASK. No 4 PSK, então, por exemplo, que é o exemplo que eu tenho aqui, eu tenho 4 fases, né? Porque é 4 e P de fase. Então, eu tenho 4 fases. E aí, essas fases, para distanciar, uma boa prática é você distanciar ao máximo uma ocorrência da outra. Então, enquanto eu tinha 2, eu botei em 0 e em 180, que é o mais distante possível, né? Um sinal do outro. 4, eu poria 0, 90, 180, 270. Estou dividindo mais ou menos por igual. E aí, eu tenho agora, o meu sinal agora transmite 2 bits de cada vez. Ó, esse sinal aqui, que é um sinal que está começando lá no topo, ou seja, é um sinal de 90 graus, relembrando a senoides, né? A fase das senoides, né? Quando eu tenho uma senoide assim, que é o tradicional aí que a gente conhece, isso é fase 0 graus. Quando eu tenho uma senoide que começa lá no topo, desce para o vale e depois sobe no topo de novo, eu tenho uma senoide que está defasada em 90 graus. Quando eu tenho uma senoide que começa do zero, vai primeiro para o vale e depois vai para o topo, eu tenho uma senoide com defasagem de 180 graus. E por último, quando eu tenho uma senoide que começa lá embaixo, vai para o pico e depois volta lá embaixo, eu tenho uma senoide de 270 graus. Beleza? Então, por exemplo, voltando aqui, quando eu quero transmitir 0,1, ó, se eu olhar aqui, 0,1, 90 graus. 90 graus, então, ó, começa no topo, vai até o vale e volta para o topo. Vai até o vale e volta para o topo. Vai até o vale e volta para o topo. Vai até o vale e volta para o topo. Frequência 4, né? 4 comprimentos de onda aqui. Depois, os próximos 2 bits que eu vou transmitir, 1, 0. Porque o cara quer transmitir isso aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Já transmitiu 0, 1, vou transmitir 1, 0. O que eu faço? 1, 0, 180 graus. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a transmissão de um sinal com 180 graus. Ó. Começa da origem, mas vai para o vale, depois o pico. Vale, pico. Vale, pico, vale, pico. Também 4 comprimentos de onda. Mesma frequência. E também a mesma amplitude, né? Se vocês olharem aí, não mudou a amplitude, só mudou a fase. Aqui, 1, 0 de novo. Então, o sinal é igual ao anterior, né?
primeiro o vale, depois o pico. Primeiro o vale, depois o pico. Primeiro o vale, depois o pico. Depois o primeiro vale, depois o pico. E aí, se eu quisesse transmitir logo em seguida 1, 1 é 270. Ó, é assim. Então, o que eu teria aqui de desenho? Vamos ver, gente, se eu consigo desenhar aqui, que é meio sinistro, né? Alguma coisa minimamente aceitável aqui. Tá complicado, hein? Seria alguma coisa assim, ó. Opa, ficou meio mal de Parkinson aqui, hein? Ah, ficou meio mal de Parkinson, mas até que deu para aceitar. Tô com a mesma amplitude, tô com a mesma frequência. Deveria ser. Só que eu tô com 270 graus e eu desenhei errado aqui, né? Eu desenhei como se fosse 180 graus e era 270 graus. Fiquei muito preocupado em desenhar bonitinho e desenhei errado. Agora, só de sacanagem, que eu não vou me preocupar, eu vou agora me preocupar mais, eu vou desenhar. Vamos ver se eu vou desenhar certo, né? 270 graus, ó, começa aqui e termina aqui. Então, na verdade, eu teria que começar aqui. Teria que começar aqui. Ir até lá no pico. E descer aqui. Ir até lá no pico. E descer aqui. Ir até lá no pico. E descer aqui. Agora tá ficando mais tosco, hein? Ir até lá no pico. E descer aqui. Pronto. Mais ou menos isso o sinal, né? Também desenhando aqui na tela, assim, não tá uma das coisas melhores, não. Tá a amplitude normal, a frequência tá a mesma, 4 comprimentos de onda, e tá aqui 270 graus, né? Que é o 1 aqui. Começa do vale, vai até o pico e volta pro vale. Vai até o pico e volta pro vale. Vai até o pico e volta pro vale, vai até o pico e volta pro vale. 4 comprimentos de onda. E por último, eu tenho 0, 0. Que 0, 0 é 0 graus. Então, 0 graus é sinal senoidal tradicional, né? Ou seja, começa aqui, aí vai para o pico e para o vale. 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 Bem torto, mas é mais ou menos isso aí. Faz de conta que a amplitude está sempre a mesma aqui. Tá clara a variação de fase? Claro. Sim. Então, beleza. Então, já fiz variação de frequência, variação de amplitude, variação de fase. Só que nenhum desses é usado hoje em dia na prática, assim, no sistema de comunicação. Se usa uma combinação deles. Ah, antes de eu falar na combinação, deixa só eu mostrar para vocês aqui uma outra coisa, que é essa outra forma de representar o PSK, que ao invés de eu representar utilizando essa tabelinha aqui, né, os pontos, né, as formas de representação de onda, o mapeamento de cada bit, cada, né, sequência de bits para uma fase, eu posso fazer uma tabelinha, ou eu posso representar isso usando coordenada polar. Né? Como é que é a coordenada polar? Eu tenho um plano cartesiano aqui, e eu tenho a distância em relação à origem é a amplitude do sinal. E aqui, à medida que eu vou girando o relógio aqui, né, no sentido anti-horário, eu vou mudando a fase do sinal, né? E vocês devem ter usado lá em coordenada polar já em alguma coisa, eu imagino. Então aqui, por exemplo, aqui a amplitude é sempre a mesma. Então todos os pontos aqui, né, todos esses 4 valores aqui estão com a mesma amplitude, tem a mesma distância em relação ao centro. E aí, quando a fase é 0, aqui a fase é 0, no eixo X aqui a fase é 0, eu estou representando os bits 0, 0. Quando a fase é 90 graus, opa, aqui 90 graus, estou representando os bits 0, 1. Quando a fase é 180 graus, eu estou representando 1, 0. Quando a fase é 270 graus, eu estou representando os bits 1, 1.
Então, usar essa forma de representação da modulação, de mapeamento, ou usar isso aqui, dá no mesmo. Essas duas representações aqui, elas são... essas duas representações aí, elas são equivalentes. São equivalentes, são a mesma coisa. Essa representação aqui de cima, a gente é muito conhecida como constelação de sinais. Constelação de pontos, desculpa, da modulação. Então aqui me dá a constelação de pontos, né? Quantos pontos eu estou usando aí na minha coisa. Como eu tenho 4 PSK, vão aparecer 4 aqui. Beleza? Sempre a mesma distância em relação à origem, porque a distância em relação à origem é amplitude. A amplitude não muda na variação, na modulação PSK. Mas essa aqui que é a que é usada mesmo na TV digital, na telefonia celular, no Wi-Fi, nesses caras todos aí, que é a chamada QAM, que é Quadrature Amplitude Modulation, modulação em amplitude e quadratura, né? Na verdade, quadratura quer dizer fase. Só não botaram fase e amplitude, phase amplitude modulation, senão ia ser PAM. PAM é o PAN lá do PCM, que a gente já viu, ia confundir. Então mudaram de amplitude para quadratura. Por que? Desculpa, de fase para quadratura. Por que quadratura? Porque é como se fosse você representa aqui nos quadrantes aqui, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Você representa esses quadrantes aqui, por isso quadratura. Mas é a mesma coisa que fase, né? Então isso aqui, esse termo aqui, é equivalente à fase. Então, nesse caso aqui, a gente altera duas coisas, a fase e a amplitude, ao mesmo tempo, né? Então, por isso que é uma combinação do ASK e do PSK ao mesmo tempo. Como você mexe em duas características ao mesmo tempo, você consegue ter mais formas de sinais diferentes. E se você consegue ter mais formas de sinais diferentes, você consegue representar mais bits de cada vez, transmitir mais bits de cada vez. Lá, por exemplo, com 4 amplitudes, eu transmiti 2 bits, mas eu não estava alterando com 4 fases, desculpa, eu transmiti 2 bits, mas eu não estava alterando a amplitude. Aqui, se eu tiver 4 fases, mas além disso eu tiver 2 amplitudes, ou seja, para cada uma das 4 fases eu puder transmitir com uma amplitude mais alta e uma amplitude mais baixa, eu consigo, no fundo, ter 8 combinações possíveis de sinais. Porque eu tenho o sinal com fase 0, amplitude baixa e alta. O sinal com fase 90, com amplitude baixa e alta. O sinal com fase 180, amplitude alta e baixa. 270, com amplitude alta e baixa. Então, eu tenho mais possíveis combinações. Eu tenho 8 combinações possíveis. Com 8 combinações, eu consigo representar isso em até 3 bits. Né? Com 3 bits, eu também tenho 8 combinações possíveis. Então, usando esse... Eita, agora agarrou tudo aqui. Então, usando esse esquema do QAM, eu consigo, nesse esquema aí, representar mais informação em cada sinal. Ter mais bits, né, representados em cada sinal que eu transmito. E aí você acaba conseguindo transmitir mais informação de cada vez. O que é sempre bem desejável. Ah, professor, mas quando você está usando sei lá, o ASK de amplitudes, você poderia também ter 8 sinais de cada vez. Caramba, o negócio ficou feio aqui. E você poderia ter 8 sinais de cada vez. Bastaria eu ter simplesmente 8 amplitudes diferentes. Beleza, sem problema nenhum. O problema é que se eu tenho 8 amplitudes diferentes, vou deixar isso riscado assim. Se eu tenho 8 amplitudes diferentes, eu acabo tendo cada um dos sinais mais próximo do outro. Então, se eu tenho 8 amplitudes, a diferença entre um sinal e outro é menor. Se eu tiver 16 amplitudes diferentes, é menor ainda. Se eu tiver
256 amplitudes diferentes, os sinais vão estar mais próximos um do outro. Então, eles são... fica uma... Você fica com uma representação mais sujeita à interferência de ruídos. Qualquer mínimo ruído pode fazer um sinal virar o outro e você no destinatário da informação, você interpretar mal aquele sinal. Então, quando eu uso o QAM, que eu estou mexendo em amplitude e fase, e aí para cada fase eu tenho duas amplitudes diferentes, eu consigo ter mais sinais bem diferentes um do outro. Porque agora eu estou mexendo em duas características deles, eu não estou mexendo em uma característica só. Então, como eu estou mexendo em duas características, eu consigo ter sinais com uma distância maior entre eles, ou seja, mais diferentes um do outro. Sinais que fica mais difícil de um ruído qualquer ir lá e modificar o sinal. Beleza? Bom, Beleza. Aqui eu tenho uma representação de um sinal que é a M, né? Que tem essa constelação de pontos aqui. O que essa constelação de pontos está me dizendo? Ela está me dizendo que eu tenho duas amplitudes diferentes e 4 fases: 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Então, eu tenho 4 fases diferentes e para cada fase eu tenho duas amplitudes. E aí, como eu tenho 8 pontos na minha constelação de pontos, eu posso utilizar 3 bits para representar cada ponto, porque 3 bits, né, 2 elevado a 3, eu tenho 8 combinações possíveis. Então, eu ponho 0, 0, 0 para representar esse ponto aqui, por exemplo, 0, 0, 1 para esse, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Todas as possíveis combinações com 3 bits. Preciso botar nessa ordem? Não, posso botar na ordem que eu quiser. O que importa é que quem está transmitindo e quem está recebendo use a mesma constelação de pontos. Qual a ordem dos pontos aqui na constelação? Não existe resposta correta. O que existe é, para essa constelação de pontos, se eu quiser transmitir esse sinal, esse aqui vai ser o sinal resultante. Por quê? Porque eu vou pegar o sinal, a sequência de bits que eu quero transmitir, e vou olhar como que ela... vou olhar para ela em grupos de 3 bits, porque eu estou representando a cada 3 bits aqui, certo? Então, eu vou pegar e vou representar, vou olhar em cada 3 bits. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, os primeiros 3 bits, 101. 101, o que é aqui na minha constelação de pontos? Ó, 180 graus, que está aqui para o negativo do x, 180 graus, uma amplitude mais alta. Então, é um sinal de 180 graus, começa aqui do origem e vai para o vale, uma amplitude mais alta. Depois é 100. 100 é o quê? 180 também com amplitude mais baixa. Então, também 180, mas agora com amplitude mais baixa. 001. 001, normalmente aqui, ó, opa, tá aqui, 001, amplitude mais alta e 0 graus. Então, é 0 graus com amplitude mais alta. 000, 0 graus com amplitude mais baixa. Então, é 0 graus com amplitude mais baixa. 010. 010 tá aqui, né? 90 graus com amplitude mais baixa. Então, 90 graus, começa lá de cima, com amplitude mais baixa. 011. 011 é o que aqui? 90 graus com amplitude mais alta. Então, também começa lá no pico, com amplitude mais alta. 110. 110 é 270 graus, com amplitude mais baixa. Então, 270 começa lá do vale, com amplitude mais baixa. E 111, 270 também com amplitude mais alta. Então, começa lá do vale mais alto, né? E vai para o pico, vale e vai para o pico, volta para o vale, numa amplitude mais alta também. Tá claro? Sim. Então, estou mexendo em duas coisas ao mesmo tempo. Na amplitude e na fase do sinal. Isso aqui é extremamente utilizado. Não se usa muito, não se usa a frequência, podia meter a frequência aí também. Não se usa muita frequência, porque normalmente a ideia é que você transmita o sinal numa determinada frequência. Ou uma faixazinha estreita de frequência. Então, você não fica, para esse tipo, que é AM, você não fica alterando muitas frequências não, para
você não ocupar um espectro de frequência alto. Então, você trabalha com uma frequência fixa e vai variando a quadratura e a amplitude, né? Ou seja, a fase e a amplitude. Beleza? É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente fez aqui. Então, o QAM é interessante que isso daqui, esse sinal aqui, ele só faz sentido, ele só está certo, eu só posso garantir que ele está correto, porque ele está relacionado diretamente a essa constelação de pontos, né? Então, codifica isso aqui para mim. Tem 200 milhões de formas de codificar isso usando QAM. Essa forma aqui é a forma correta se você estiver usando essa constelação de pontos. Mas não existe só essa constelação de pontos aqui para essa modulação QAM. Se eu tiver uma modulação de 16 QAM, por exemplo, que são 16 pontos, eu posso usar qualquer uma dessas aí de baixo. Ó. Todas elas são 16 QAM. Todas elas têm 16 pontos espalhados pela minha constelação. Né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 amplitudes e 12 fases. Por que 3 amplitudes? Porque eu tenho essa amplitude mais baixa, tem essa amplitude aqui que é um pouco mais alta, que é a mesma que essa, né? E tem essa que é mais alta ainda. Todos os quadrados eu vou ter isso, uma mais baixa, uma que são dessas medianas e essa aqui mais alta ainda. Então eu tenho 3 amplitudes. Fase, eu tenho 12 fases. Ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 fases em cada um dos quadrantes. Então eu tenho 12 fases. Aqui também é 16 QAM, mas eu tenho 4 amplitudes e 8 fases. Ó. Aqui eu tenho uma amplitude mediana e aqui uma mais alta. Aqui eu tenho uma um pouco mais baixa que essa, aqui é um pouco mais. Essa aqui é um pouco mais alta que essa. Essa aqui está entre essas duas, né? Então eu tenho uma amplitude, eu tenho essa amplitude, eu tenho essa aqui que é um pouquinho mais alta, depois essa que é um pouquinho mais alta, depois essa que é um pouco mais alta. Lembrando que isso aqui é um quadrado, isso aqui é uma diagonal do quadrado, né? Então essa diagonal, essa distância daqui até aqui, é maior do que a distância do lado. Então esse cara aqui tem uma amplitude maior do que esse aqui. Ligeiramente maior, mas é maior. Então isso aqui, ó, eu tenho 4 amplitudes e 8 fases diferentes. Diferente desse aqui, 3 amplitudes e 12 fases, que também dava 16 km. Qualquer um desses dois é 16 km. Esse aqui também. Esse aqui eu tenho 2 amplitudes só e 8 fases. Também é 16 km. Então todas as possibilidades vão resultar em 16 km. Não existe necessariamente, não existe um formato melhor ou pior, olhando assim, né? Você tem que analisar mais a fundo. Uma coisa que é boa em qualquer modulação é você manter as representações o mais distantes possíveis uma da outra. Então, se eu quero fazer um 16 km, é melhor usar um desses esquemas aqui que os pontos estão bem espalhados, do que eu falar o seguinte, não, vou fazer minha constelação de pontos aqui de 16 km e vou colocar assim, ó, vou colocar um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, já botei 5, vou botar um aqui, 6, 7, 8, 9, vou botar um aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso não é isso é 16 km também? Também é, 16 pontos aqui. Só não é uma representação minimamente razoável, porque eu estou acumulando todos os pontos da minha constelação aqui. E para cá, por exemplo, para a parte negativa aqui, ó, não tem nada. Então não é bom isso. Aqui eu estou botando eles, distribuindo eles mais ou menos igualmente aqui ao redor da origem. Aqui também. E aqui também. Estou organizando de formas diferentes, aí pode ter vantagens e desvantagens, mas pelo menos estou organizando. Se eu colocar assim, eu estou botando meio de qualquer jeito e não está legal. Né? Eu vou ter pontos muito próximos, sendo que eu podia botar esses pontos lá de cá um pouco e dar um pouco mais de distância entre eles para o meu código ser mais robusto, ser menos suscetível à interferência de ruídos. Tá claro? Professor, tem outra pessoa com o microfone aberto aí. Deixa eu ver quem é.
Vitor Moreski. Estava com o microfone aberto. Fechei o dele. Resolveu. Bom, eu posso pegar aqui e fazer o mesmo esquema aqui. Quer ver? Peraí. Posso fazer o mesmo esquema. Vou apagar essas anotaçõezinhas. Posso fazer o seguinte, o mesmo esquema que eu tinha usado até então, eu posso fazer para esses novos mecanismos aqui. Que é isso daqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Vamos fazer um novo aqui, quer ver? Vocês estão visualizando alguma coisa aí? Tô não, hein? Não, né? Beleza. Tô não. Vou capturar de novo aqui. Pronto. Agora deve estar vendo, né? Ok, agora sim, o PowerPoint. Isso aí. PowerPoint eu uso aqui para a gente poder desenhar um pouquinho em cima dele aqui. Usei nossa... Bom. Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu queira transmitir. Vamos fazer um negocinho aqui agora. Não que isso não. O PowerPoint fica querendo. O PowerPoint fica achando que sabe mais do que a gente quer do que a gente. Ele tenta fazer os negócios sendo que eu não queria fazer, né? Queria só um quadriculadinho. Vamos fazer o nosso quadriculado aqui. Aqui eu tinha que inserir mais colunas, né, para ficar melhorzinho. Fazer assim. Uma hora eu consigo, hein, pessoal? Uma hora eu consigo. O negócio fica mais quadradinho. Só falta mais um. Mais um fica melhor. Pronto. Tá bom. Se não tiver bom também, vamos fingir que tá. Imagina que eu queira então transmitir a seguinte sequência de bits aqui. Vou colocar aqui. Imagina que eu queira transmitir os bits, sei lá, eita. Isso aqui não ficou legal não, né? Aqui, formatar aqui.
Então, imagina que eu queira transmitir aqui. Eita. Bom, imagina que eu queira transmitir. Então, vou inventar uma sequência de bits aqui, tá? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou até tirar 3 aqui, que 15 está demais. Vamos botar uns 12 só, tá bom. Quero transmitir esses 12 bits aqui, beleza? E aí eu vou usar cada um dos mecanismos que a gente viu até agora aqui. Vamos desenhar, tentar desenhar aqui, usando, por exemplo, o ASK. Já vi que deu besteira aqui, então eu vou tentar. Vou usar aqui para desenhar o ASK. Isso aqui que mescla a célula, né? Nem sei se aqui tem como mesclar a célula, né? Bom, vamos botar aqui assim. Professor apanhando do PowerPoint, né? No Excel isso não é difícil não, mas aqui que vai ter, eu acho. Aqui, ó. Vou mesclar essas células aqui, eu tenho então ASK. Eu vou pegar aqui, vou fazer o FSK. Vou fazer aqui o PSK. Vou fazer aqui o QAM. Vamos ver se eu consigo fazer. Então, eu vou pegar aqui o ASK. Eu tenho, para cada um desses mecanismos que eu estiver usando, eu tenho que dizer o que o 1 representa e o que o 0 representa. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nesse caso, eu esteja fazendo da seguinte forma. Eu esteja usando no ASK, por exemplo, uma amplitude baixa para poder representar uma amplitude baixa para poder representar um sinal ASK, ou seja, o bit 0 e uma amplitude alta para poder representar o bit 1. Vamos supor assim. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Então, vamos lá. Estou usando aqui, então, uma amplitude. Vou botar aqui, aqui vai ser a minha origem. Se é 1, vai ser amplitude alta. E se é 0, amplitude baixa. Então, se é 1, sinal senoidal, que muito alto assim, não vai ficar legal não. Vai ficar muito torto. Vou fazer um pouco menor. Vou fazer com a metade dessa amplitude aí. Então, por exemplo, 1 vai ser um sinal de amplitude alta. Vou chamar isso aqui, vai ser minha amplitude alta. 0 vai ser um sinal de amplitude baixa. 0 de novo, amplitude baixa de novo. 1, amplitude alta. Nota que a frequência é a mesma. Para simplificar, eu estou desenhando só um comprimento de onda no tempo de bit. Na prática, na vida real, os transmissores transmitem mais de um comprimento de onda por bit, porque um receptor ele demora um pouquinho. Em um comprimento de onda, normalmente não é suficiente para ele analisar qual é a amplitude, se é mais alta ou se é mais baixa. Então, às vezes, você precisa de mais de um. Mas aqui, para simplificar, eu estou fazendo 0, amplitude mais baixa. 1, amplitude mais alta. 0, amplitude mais baixa. 0 de novo,
amplitude mais baixa. 0 de novo, amplitude mais baixa. 0 de novo, amplitude mais baixa. 1, amplitude mais alta. 0 de novo, amplitude mais baixa. Beleza? Então, para que isso aqui esteja razoável, é importante que eu diga de alguma forma que o 0 eu estou usando uma amplitude mais baixa. E que o 1 eu estou usando para uma amplitude mais alta. Isso aqui eu preciso saber, tanto em quem está codificando, quanto quem vai decodificar, preciso saber disso. Então, isso é importante de colocar ali. Beleza? Bom, vamos falar, então, sobre o FSK. Tá claro o SK? Dúvidas? Dúvidas? Por mim não, professor, pode seguir. Tô vendo que tem mais uns 2 aí que não conseguiram entrar também. Felipe, você conseguiu entrar aqui? Você mudou para o computador ou você mudou alguma outra coisa? Professor, só mudei pro computador, entrou naquele mesmo link que os meninos tinham mandado lá por último lá. Agora no celular não entrou de jeito nenhum. Amanhã eu vou tentar dar uma olhada nisso, tentar entender melhor. Tem alguém aí que está no celular e está funcionando? Eu tô, professor. Eu, Erickson, tô pelo celular. Tá normal aqui. Vai entender, cara. As bicheiras, assim, de vez em quando eu não consigo entender, não. Eu acho que, sei lá, posso atribuir aí um pouco, talvez, talvez seja, sei lá, muita gente usando o Teams, né? Mas esse é um problema no mundo inteiro, não sei, né? Muito estranho. Vamos lá, então, vamos ver. Já falei que o pessoal pode testar aqui no link. Tá. Tem mais 2 aqui que não estão conseguindo. A William não conseguiu pelo computador. Bom. Vai entender, né, cara? Essas coisas meio loucas de vez em quando acontecem. Bom, pessoal, nós fizemos o ASK. Vamos falar o FSK. O FSK dá uma alteração na frequência. Então, a gente vai ter a mesma amplitude, a mesma fase e vai mexer na frequência. No de cima, eu mexi só na amplitude. Mantive a frequência, mantive a fase. Então, agora eu vou mexer só na frequência. F de frequência. Então, eu vou botar aqui uma frequência, por exemplo, uma frequência mais alta para representar o 1. Isso aqui era para vir até aqui embaixo, né? Porque... uma frequência mais alta para representar o 1. E uma frequência mais baixa vai ser um comprimento de onda só para representar o 0. Ficou horrível essa minha senoide, mas dá para entender. Uma frequência mais baixa para representar o 0 e uma frequência mais alta tá meio torto, mas é só para vocês entenderem o conceito. Não mudei fase, não mudei amplitude, mudei só a frequência. Então é 0, opa, frequência mais baixa. É 1, opa, frequência mais alta. Podia ser o contrário também, tá? 1 frequência mais baixa e 0 frequência mais alta. É uma questão de convenção.
O importante é que quem está transmitindo e quem está recebendo use a mesma convenção. 0, frequência mais baixa. 0 de novo, frequência mais baixa. 0 de novo, frequência mais baixa. 0 de novo, frequência mais baixa. 1, frequência mais alta. Opa! Nossa, esse merece refazer, né? Que ficou muito feio. É 1, então é uma frequência mais alta. E 0, frequência mais baixa. Então, é a mesma coisa aí, tá? Um 0 para uma frequência mais baixa e o 1 tá uma frequência mais alta aqui, que é o dobro da frequência. No nosso caso aí, o dobro da frequência mais alta, mais baixa, né? Então, o 0 tá F e o 1 tá 2F. Beleza? O FSK. Lembrando que é FSK de frequência. Agora é PSK de fase. E aí, também vou usar duas fases. Vou usar, já vou até escrever aqui do lado. Vou usar 0 graus para poder representar o bit 0 e vou usar 90 graus para representar o bit 1. Não, 90 não, vou usar 180 para ficar bem distante um do outro. Então, vou usar 0 graus para representar o bit 0, 180 graus para representar o bit 1. 180 graus, porque começa em bit 1, é primeiro o vale, depois o pico. Depois aqui é 0, então primeiro é 0 graus. 0 de novo, 0 graus de novo. 180 graus, né? 0 graus de novo. 180 graus. 0 graus de novo. Isso ficou mais bonitinho. 0 graus de novo. 0 graus de novo. 0 graus de novo. 180 graus, né? Então é assim. E 0 graus de novo. Beleza? Dúvidas aí no ASK, PSK, FSK? Não. E por último, que é a M. Que a M eu vou mexer na amplitude e na fase ao mesmo tempo. Então eu vou pegar e vou desenhar uma constelação de pontos aqui. Eu não estou dizendo aqui para vocês quantos pontos são, porque eu só disse que aqui é a M. Eu não disse se é 4 QAM, 8 QAM, 16 QAM. Eu não disse quantos QAM que são. Vou usar aqui duas amplitudes e 4 fases aqui, que nem eu tinha feito antes. Então vou usar aqui duas amplitudes. Vou botar aqui essa amplitude aqui. Vou usar diferente. Lá eu tinha feito duas amplitudes e duas fases. Vou usar aqui duas amplitudes e duas fases. Por que ser diferente de duas amplitudes e duas fases? Só para poder ficar diferente do que eu tinha feito, do que tinha lá no material. Né? No material é um 8 QAM, aqui vai ser um 4 QAM. Vão ser duas fases, 0 e 180, e nível alto e nível baixo. Que aí eu vou de 2 em 2 bits. Aqui eu vou chamar, aqui vai ser o bit 00, aqui o bit 01, aqui o bit 10 e aqui o bit 11. Vou pegar de 2 em 2. Então, o que é a primeira coisa a se transmitir? Se eu olhar de 2 em 2, 10. Depois, estou olhando de 2 em 2, né? Depois de 10, 01, depois 01 de novo, depois 00,
0, 0 de novo. E depois um 0. Então, vou agrupar desse jeito aí. Então, vamos olhar lá primeiro. 1, 0. 1, 0 é 180 graus, nível baixo. Então, vai ser nível baixo, 180 graus. Ocupa o tempo de 2 bits aqui, né? Estou transmitindo 2 bits de cada vez. Posso transmitir na metade do tempo, né? Se eu usar a mesma frequência que eu estava usando aqui nas outras senoides. Então, 180 graus, nível baixo. 0,1. 0,1 é nível alto, 0 graus. Então, é 0 graus, nível alto. Mudou as duas coisas, né? Mudou o nível para nível alto e mudou a fase para 0 graus. E o próximo, 0,1 de novo. Também é 0 graus, nível alto. E o próximo, 0, 0. Também é 0 graus, só que agora com nível baixo, né? Ficou descontínuo aqui. E o próximo, 0, 0. Eu só caiu aqui. Aqui também. É, caiu mesmo. E olha que nem a internet de escada, hein? Voltei. Até onde vocês viram? Vocês viram até eu fazer o QAM todo aí ou não? A explicação a gente não viu, não. Mas vocês viram desenhando o QAM, não? Sim. Sim, né? Tá. Mas o desenhando, viram, né? Eu desenhando o QAM. Eu só vi você fazendo até a metade ali, quando é 0101. Ah, aqui, né? Tá. A gente faz aqui de novo, rapidinho aqui os outros. A gente faz o QAM todo de novo, pronto. Para não ter dúvida. Às vezes é mais fácil. A gente vem aqui, ó.
Eu escolhi fazer um 4QAM. Podia ter feito 16, podia ter feito 8, né? E aí os sinais iam ser diferentes. Como eu escolhi fazer 4QAM, eu vou agrupar de 2 em 2. E aí vou olhando aqui na constelação e fazendo. Por exemplo, 0. 0 está aqui, ó, 180 graus, porque para cá, né? Quando eu estou vindo aqui para o lado negativo, né, é o 180 graus. E aqui para o lado positivo é 0 graus, né? Então aqui, 0 é 180 graus e o nível mais baixo, né? Aqui é amplitude mais alta, amplitude mais baixa. Então vamos lá, aqui, amplitude mais baixa com 180 graus. Então fica assim, né? 180 graus, que começa primeiro do vale, depois vai para o pico, nível mais baixo. 0,1 está no nível mais alto e 0 graus, né? Aqui, ó, tá 0 graus no nível mais alto. Então vamos desenhar aqui. 0 graus, que é a senoide tradicional, né? No nível mais baixo, no nível mais alto, desculpa. Vai encostar aqui na minha achurinha. Beleza. 0,1 de novo, né? Nível mais alto. Nível mais alto e fase 0. 0, 0. 0, 0 está fase 0 também, mas está um nível mais baixo aqui, amplitude mais baixa. Então é 0 graus também, só que na amplitude mais baixa. 0, 0 de novo, a mesma coisa. 0 graus na amplitude mais baixa. E por último, 0. Está aqui, ó, 180 graus, também na amplitude mais baixa. Então é 180 graus na amplitude mais baixa. Beleza? Tá clara a ideia do que é M? A gente vai fazer uns exercíciozinhos disso aí, tá? Primeiro vocês vão entender. Hoje não vai dar tempo, já faltam 3 minutos. Mas a gente vai fazer uns exercíciozinhos desse aí, inclusive alguns valendo ponto lá naquelas pontuações lá que a gente tem adicionais. Que ficam lá, que valem a C3, né? Bom, primeira coisa, tá claro aí como é que funciona o QAM? Estou variando fase e amplitude ao mesmo tempo. Usei aqui um 4QAM. O Wi-Fi aí de vocês, as versões mais recentes do Wi-Fi chegam a usar, tem umas de 512 QAM. É uma constelação de 512 pontos. Imagina só a complexidade, né? Mas eles conseguem fazer isso aí. Beleza? Acho que está na horário de vocês. Na próxima aula, a gente vai fazer uns exercíciozinhos disso aqui antes de eu passar alguma atividade para vocês. A gente vai fazer uns exercíciozinhos de ASK, PSK, FSK e QAM antes da gente continuar. E aí eu vou falar também um pouquinho sobre essas transmissões digitais. Falei com vocês que quase todo mundo usa QAM hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho como que o Wi-Fi usa QAM, sobre transmissão, como que ele se adapta a meios com mais ou menos ruído utilizando o QAM. E vamos falar um pouquinho também sobre como funciona a transmissão digital, de TV digital, né, telefonia digital, por que a gente chama isso de transmissão digital. Se eu estou falando com vocês, estou afirmando para vocês que a TV digital, a telefonia digital, usa um sinal analógico no final para transmitir, mas a gente fala que é TV digital, minha telefonia celular digital. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso, por que é digital e por que usa isso, como funciona exatamente, e a gente vai fazer uns exercíciozinhos disso aqui. Beleza? Deixa eu só fazer uma chamadinha rapidinho. Lembrando que a gente tem provas no dia 3, é isso? Dia 8, né, eu acho. Então a gente tem aula que vem, aí depois tem aula que vem e depois na outra é prova, não é isso? Pessoal? Eu caí de novo não, né? Oi, caiu não. Não.
Professor, Ah, bem. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uns exercíciozinhos com essas coisas aqui e vai finalizar essa parte de modulação. Vou falar sobre essas transmissões aí, como é que funcionam. E a prova, estamos dentro do cronograma. A ideia da prova da C2 é exatamente falar sobre essa parte de modulações, beleza? Que é um assunto bem extenso aí. valeu. Boa noite. Deixa eu só fazer uma chamada. Não, valeu, boa noite nada. Deixa eu só fazer uma chamada aqui rapidinho, cara. Foge não. Ficou aqui até Beleza. agora para não receber O cara vai presença. perder um ônibus, professor. Vai perder o quê? O cara vai perder um ônibus. É verdade. Esqueci disso aí. Tô atrapalhando a pegar o ônibus. Ele tá querendo ir lá no pátio ver as meninas. 25 aqui. Vamos lá. Alexandre, Presente. Alexandro, Allan Kardec, David, Douglas, Eric, Como é, professor? Desculpa. Eric, Ah, não. Erickson, Presente. Felipe, Eu? Só tem um? só. Gabriel, Eu, Ó, vazei, hein? Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima falou, aula boa aí. noite. Wilson, Igor de Souza, Igor Moraes, Presente. Lucas Gomes, Eu, presente. Lucas Henrique, Presente. Matheus, Eu. Pedro, Rogério, Pedro, sou eu. Você deu presença? Meu microfone está agora dei. desligado. Não, valeu. Tomás, Eu. Vitor da Silva, Moreski Presente. e William. Presente. Beleza, deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Às vezes tem gente que responde no chat aqui, né? Acho que não, né? Deixa eu ver. Professor, Oi. você poderia me indicar quais são as datas das aulas digitais até o dia da prova? É porque, como a minha mulher está grávida, eu quase não estou conseguindo acompanhar a aula, que a gente Aham. vai muita Vitória para fazer exames, coisas do tipo. Então eu perdi um pouquinho de aula nessa situação. Tá. A gente vai ter a próxima aula e depois a prova. Isso, mas aí no caso ela contempla de qual data até a última aula. Ah, tá. Desde a última prova, ou seja, desde que a gente regressou, né? Ah, sim, não. Talvez Tranquilo, não, então. talvez até uma antes. Eu acho que antes da gente regressar, antes da primeira prova, eu acho que teve uma aula. Eu tenho que ver aqui a data, mas eu acho que antes da última prova, a gente teve uma. Antes, deixa eu pensar aqui, foi isso mesmo. Antes da última aula, a gente teve. Antes da última prova, desculpa, tô me confundindo todo, hein? Antes da última prova, a gente teve uma aula que foi já sobre modulação. Eu vou confirmar para você agora, se esperar um segundo aí, eu te confirmo a data exata, peraí. Só um segundo. Olha só. Pum, 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 aqui. No dia 13/4, não sei se está anotando aí. A aula do dia 13/4 e depois as aulas de maio. Beleza? Qual que é, professor? Você pode repetir? É a aula do dia 13/4, 13 de Ah. abril,
e as aulas de maio. Basicamente, as aulas de maio foram as aulas da semana passada, dia 18/5, e hoje, dia 25/5, e a próxima, dia 1º/6. Tranquilo. Tá bom, São valeu. essas que a gente fala mais de modulação. Então, dia Valeu, 1º/6, 25/5, 18/5 e 13/4. Porque a de 27/4 foi prova e a de 4/5 a gente parou e dia 11/5 a gente corrigiu prova. Beleza? Não, tá tranquilo, eu já anotei aqui, de 13 em diante, 13/4. Isso. Se você quiser anotar mais precisamente, 13/4, 18/5 e 25/5. E agora dia 1º/6. Beleza? Beleza, anotado. Falou. Boa noite Falou. aí pra vocês, hein?